Irmãos, eu vou ler um texto que se encontra na primeira epístola de João, no capítulo 2, o versículo 3 a seguir. E esse versículo é muito interessante para que compreendamos onde nos encaixamos na palavra de Deus. E, e venhamos fazer uma autocrítica a nós mesmos. Venhamos fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual e uma introspectiva, entrar dentro de nós mesmos. Primeiro, para saber se era essa mesma vida que queríamos para nós, a vida espiritual. Para saber se estamos andando como Cristo nos ensinou. Porque as nossas palavras, como eu já falei outras vezes, pouco importa diante de Deus. Às vezes você fala uma palavra, mas seu coração quer outra coisa. O que você está orando a Deus não é o que realmente você queria. E Deus vai ouvir o seu coração ou as suas palavras? É por isso que você será julgado pelo conjunto da obra e não pelo um desatino isolado. Deus sabe quando você cai e quando você levanta. Portanto, você será julgado não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Porque Deus não olha o que você está fazendo em si. O que você faz diante de Deus, pouco importa diante de Deus. O que Deus quer saber mesmo. O que Deus quer saber não. O que Deus sabe, o que Deus olha, não é a obra que você está fazendo, mas por que você está fazendo aquela obra. O que está te impulsionando? Quais são os seus verdadeiros objetivos a fazer aquilo? Tem muita gente fazendo grandes obras, mas na verdade estão fazendo para si. Querem aparecer, querem estar na mídia, né? Querem usufruir, como diz, tirar grandes proveitos, mas diante de Deus. Deus sabe os seus verdadeiros objetivos. E João, sabendo disso, escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 3, dizendo: E nisto sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas que qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado, e nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou. Deve viver como Cristo viveu. Deve se despojar da velha criatura. Deve se despojar de tudo aquilo, né? Moisés foi preparado no Egito para ser rei, mas estava longe de ser um bom líder. Porque ele precisava sair do Egito, e Deus permite tudo aquilo de Moisés, porque lá ele foi preparado para ser um rei. Mas Deus queria de Moisés um bom líder. Deus precisou treiná-lo por 40 anos. Então, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós que pregamos a palavra de Deus é importante, mas não é por isso que serei julgado. O que é que estamos fazendo? Está escrito que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Daí é que vem uma profunda reflexão para nossas vidas, como Jesus andou. Eu lembro de um pastor amigo meu, não vou citar nome, porque é um pastor da Assembleia de Deus, muito conhecido. E ele, um dia, o carro dele era um Uno, e um dia ele foi para a convenção. Quando chegou lá, ele foi humilhado, e disseram assim para ele: pastor, Uno não é carro de pastor. Eu vou dar o nome dele, pronto. Porque ele me contou triste com o que aconteceu. Foi o pastor Austin. Pronto, vou dar o nome dele. É pastor de campo. Ele vendeu uma casa para comprar um carro melhor, a casa que ele tinha de morada, para não ser envergonhado pelos outros que disseram: Uno não é carro de pastor. E a pergunta:
Este é o Evangelho de Cristo. Este é andar como Jesus andou. Jesus se despojou de sua glória. Jesus não andava nos palácios, a não ser quando fora preso. Não. Jesus tinha cheiro de polvo. Jesus andava na lama, ou melhor, na poeira. Jesus fazia caminhadas de mais de 50 quilômetros a pé, até 100 quilômetros a pé. Era assim que as caminhadas de Jesus. Naquela caminhada que ele para no tanque de Jacó, aquela caminhada vai quase para 90 quilômetros de onde ele vinha para onde ele ia. Lá estava Jesus. Aí você vê, já que a Bíblia diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou, e eu começo a perguntar, aonde estão os homens parecidos com Jesus? Em nenhum momento você vai ver Jesus entrincheirado no seu púlpito, só tirando a lã das ovelhas, andando de carro importado, 3, 4 seguranças, 5, 6, só anda de avião agora. Em nenhum momento você vai ver Jesus dizendo, eu não vou lá porque eu vou sujar meus pés. Hoje eu já ouvi alguém dizer, eu não vou naquela estrada para não arranhar o meu carro. Só vai até onde o carro dá para ir. Esses são os homens parecidos com Jesus. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Quanto vale uma alma para Jesus? Por que Jesus, em Marcos 15:16, ou melhor, 16:15, ele diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Jesus está mandando você sair do púlpito. Ide aos campos e valadas, aos ribeirinhos. Ide ao lugar onde o carro não vai, onde a bicicleta não vai. Jesus mandou ir. Jesus não mandou entrincheirar-se no púlpito, esperar no bebedouro, esperar que as almas famintas venham até você. É como que a igreja é um bebedouro que espera que as almas venham até a igreja, quando tem outras fontes para ela beber. Se você fica entrincheirado dentro da igreja, esperando que as almas venham beber dessa fonte que é Jesus, antes de chegar nessa fonte que é Jesus, tem outras fontes contaminadas que elas beberão. As almas estão bebendo água, estão bebendo, isso é um sentido figurado, estão bebendo águas poluídas, porque os líderes que têm água viva para levar, água pura para levar, não conseguem sujar mais o seu sapato. Não conseguem mais sair do púlpito nem do carro, para não sujar seu paletó que é novo. Lembro de uma certa feita. Estávamos fazendo um curso de evangelismo pessoal, curso de 40 horas na cidade de Bom Jesus da Lapa, 1990, 89 para 90, ou era no início de 90 por aí. E o pastor do Instituto de Correspondência lá de Campinas, eu acho que é Campinas, São Paulo, o pastor Carlos, uma das coisas que ele treinou, que ele falou, aí ele nos ensinou falando naquele tempo, até que o tamanho da Bíblia influenciava. Ele disse, como é que tu quer pegar o evangelho numa favela e vai com uma roupa tão cara que vale um barraco daquele? E eu lembro que no final daquele curso, ele nos deu um trabalho para que entrevistássemos 10 pessoas. Cada aluno teria que entrevistar 10 pessoas. Ele falou do sapato, falou de tudo, como deveria ir aquele trabalho. E eu propositalmente, eu fiz tudo diferente. Que eu queria ter exatamente o antagônico do que ele falou. E eu botei o meu melhor terno. Hoje nem terno eu tenho mais. Botei o meu melhor terno, minha melhor gravata. Um sapato novo comprado naquela semana.
todo em cima. E procurei uma favela que tinha lá atrás da serra. Depois da casa do magistrado, estavam construindo uma escola, depois tinha essa favela, já para a beira do Rio São Francisco. E eu procurei essa favela para fazer a entrevista. E ali eu presenciei tudo aquilo que o pastor tinha nos ensinado. Teve um barraco quando eu bati na porta. A mulher que viu a minha forma, meus trajes, com aquela prancheta na mão, a mulher saiu pela outra porta e fugiu e não voltou mais. Outras pessoas que eu entrevistei, eles tinham dúvida se eu era um oficial de justiça, se alguém estava fazendo alguma pesquisa, alguma coisa contra eles. E ali eu vi tudo na prática. Eu fiz questão de ir daquele jeito para constatar na prática o que ele tinha nos ensinado como verdade. Ele ensinou que até a Bíblia deveria ser em bolso. Que nunca dissesse à igreja, a não ser que a pessoa perguntasse, ou se eu estivesse convidando para o culto. Então, irmão, foi assim que Jesus nos ensinou. Jesus era tão parecido com o povo. Jesus tinha que Judas não achou nada que o identificasse como diferente. Judas, quando traiu Jesus, disse: observai, porque aquele a quem eu beijai se o prendeu. Jesus era muito parecido com o povo. Mas tinha uma coisa tão interessante de como Jesus era parecido com o povo, que Pedro ficou tão parecido com Jesus. Os discípulos ficaram tão parecidos com Jesus. A linguagem dos discípulos, que quando Pedro está se aquentando naquela fogueira, aquela mulher disse, aquela escrava disse: você fala como um deles. Você é um discípulo de Jesus? Você fala como ele. E reconheceu Pedro pela forma que Pedro via, pela fisionomia de Pedro, pela voz de Pedro. Pedro era parecido com Jesus. Irmãos, uma reflexão para nós. Em que nós estamos parecendo com Jesus? A Bíblia está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.